No vídeo desta semana, o pastor quer tratar de dois temas sensíveis. O primeiro deles já no começo. Antes, porém, o pastor quer corrigir uma informação do vídeo da semana passada. A diferença de idade exata entre Jesus Cristo e João Batista era de 6 meses. Quando o anjo anunciou a Maria a sua gravidez, Isabel, a sua prima, já estava grávida de João Batista há 6 meses. Muito bem, nesta época em que nós vivemos, em que tanto se fala sobre diversidade e inclusão, nós queremos tratar também sobre preconceito e discriminação. Isto dentro do conceito religioso. Na lição desta semana, o tema que é tratado é o Evangelho de São João, capítulo 4, em que aborda o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Muito bem, a gente tem que começar por a questão dela ser samaritana. Jesus encontra-se com esta mulher junto ao poço de Jacó e oferece a ela água viva. E ela pergunta para Jesus: como que você, que é judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Jesus então quebra a barreira que existe entre judeus e samaritanos. Quando você olha para a questão dos samaritanos, dentro do contexto do Novo Testamento, você não vê apenas a história de Jesus oferecendo para aquela mulher a salvação e, consequentemente, para o povo que morava em Samaria, porque ela vai testificar a respeito de Jesus aos seus cidadãos, aqueles que são da sua própria comunidade. Mas se você lê o Evangelho, você vai também lembrar da história de Jesus curando 10 leprosos, e apenas o leproso samaritano que foi curado foi quem voltou e adorou a Jesus. Você também vai ler nos evangelhos que aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele foi ferido por um ladrão, e quem ajudou aquele homem que estava na terra dos judeus foi um samaritano. Essa história é chamada de a história do bom samaritano. Muito bem, então a história do bom samaritano, a história do leproso que voltou para agradecer e adorar Jesus samaritano, a mulher samaritana testemunhando na sua cidade e as outras pessoas, depois de estarem com Jesus durante 2 dias, dizerem que verdadeiramente aquele era o Cristo que deveria ser o Salvador do mundo. Barreiras quebradas. O exclusivismo judaico não tinha lugar no pensamento de Jesus. E se nós tivermos o pensamento exclusivista em nossa vida, em relação à religião, nós vamos ter muitas dificuldades para entender que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó tem como agradável, como diz o Atos capítulo 10, e ele não faz acepção de pessoas, e tem como agradável aquele que em qualquer nação o ama e faz o que é justo. Pense nisso, na sua relação com as pessoas que não pensam como você religiosamente. Aliás, nós temos que lembrar que, certa ocasião, Jesus disse para os líderes judaicos, isso está em São Mateus, capítulo 21, ele disse: publicanos e meretrizes entram à frente de vocês no reino dos céus, porque eles acreditaram na mensagem de João Batista. Sejam bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, ao estudo da lição desta semana, o testemunho dos samaritanos. Vamos pensar inicialmente na origem dos samaritanos, e eu pediria a você que é professor da Escola Sabatina que, por favor, leia com a sua classe o texto que está no segundo livro de Reis, capítulo 17, versos 23 e 24, porque nestes versos está o registro da invasão assíria, do povo das 10 tribos do norte, né, do povo de Israel sendo levado para cativeiro, isso em 722 a.C., e também do envio que o rei da Síria faz de pessoas de outras regiões para habitarem na terra de Israel. Vamos ler o texto? Segundo livro de Reis, capítulo 17, versos 23 e 24, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus profetas, seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje.
O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. O que está falando aqui? Da origem do povo samaritano. Isso era um método assírio de dominar os povos. Quando ele entrava em uma região, então expulsava alguns moradores de lá, traziam moradores de outras regiões para habitarem naquela terra conquistada. E assim foi feito com a terra das 10 tribos do norte. Então, não somente pessoas foram deportadas para a Síria, mas também pessoas de outras regiões dominadas pelos assírios foram trazidas para morarem em Israel. Havia um interesse em desfazer a cultura das pessoas, desfazer da religião das pessoas. Então, houve a partir daí um sincretismo religioso lá entre aquelas pessoas de Israel, houve a partir daí uma miscigenação de raça, e isto afetou a maneira das pessoas em Israel, daquela região, adorarem a Deus. Então, assim é a origem dos samaritanos. As coisas vão se agravar quando o povo de Judá, né, o povo do sul, que é levado para cativeiro babilônico e volta para reconstruir a cidade de Jerusalém, os seus muros e o templo, e este povo samaritano se oferece para poder ajudar na reconstrução do templo. E o povo judeu, já de experiências passadas, não quis receber a ajuda daqueles homens. E quando você lê o livro de Esdras, lá Esdras menciona esses samaritanos querendo ajudar na reconstrução do templo, logo no começo do livro, como adversários. Então não é uma atitude que eles têm ali no sentido de querer adorar o mesmo Deus. Agora, quando você pensa nos samaritanos e no sincretismo religioso, basicamente os samaritanos acreditavam no Pentateuco, acreditavam na Torá, mas como eles receberam influências de nações pagãs, idólatras, então eles começaram a misturar a crença religiosa judia, né, judaica, com aquilo que havia de outras nações e que acabou por influenciar ali. Esta barreira, essa divisão entre judeus e samaritanos chega até o tempo de Jesus. E aí nós chegamos então no assunto da lição desta semana, que está no Evangelho de São João, capítulo 4, quando Jesus quer se dirigir à Galiléia, há um conflito ali entre os discípulos de Cristo e os discípulos de João Batista, e Jesus não quer esse conflito lá na Judéia, então ele quer se dirigir à Galiléia, mas ele não pega o caminho pelo Jordão, ali pela região da Pérea, que normalmente galileus faziam, por exemplo, quando vinham para a adoração em Jerusalém, por causa justamente desta cisão, dessa dificuldade de relacionamento entre judeus e samaritanos. O caminho mais curto era por Samaria. E o Evangelho de São João diz que importava que Jesus passasse por ali. E importava por quê? Porque Jesus, na verdade, iria anunciar o Evangelho ali, naquele encontro com aquela mulher, e os samaritanos receberiam a mensagem de Cristo. E também prepararia para a evangelização que aconteceria depois, porque você tem a informação de que Filipe, ele vai, depois, um dos discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, ele vai para Samaria e lá ele evangeliza. Depois a igreja manda Pedro, manda João para ali, e o evangelho é bem sucedido, e no livro de Atos vai mencionar as igrejas que existem em Samaria. Então tudo isso é fruto da obra de Jesus, qual ele ir pela região de Samaria em direção à Galiléia. Vamos pensar então no encontro de Jesus com aquela mulher ali junto ao poço de Jacó, no vale de Siquém, entre o monte Gerizim e o monte Ebal. Jesus então chega ali cansado, e quando você lê o Evangelho de João, você tem assim informações muito constantes sobre a divindade de Jesus. Por exemplo, nesse encontro, ao final do encontro com a mulher, e ela fala, nós sabemos que o Cristo virá e vai nos anunciar tudo. Ele fala, eu sou o Cristo, né? Ele anuncia para aquela mulher ali. Então, nesse contexto desse encontro, você vê que Jesus se manifesta como ego em mim, né? Quer dizer, eu sou. Então, quando você tem esta informação aí, você tem
a informação de Jesus como Deus, né? Como Jesus fala lá no Evangelho de São João capítulo 8, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra-se? Nós já estudamos um pouquinho sobre isso em Êxodo, né? Quando Moisés diz o que eu vou falar para os anciãos de Israel quando chegar no Egito. Ele disse, diga que o eu sou me enviou a vós. Então você tem nitidamente assim, informações de Jesus como Deus, né? No Evangelho de São João. Mas você também tem informações de Jesus como um ser humano. Quando ele chega ali junto ao poço de Jacó, ele está com sede e ele pede para aquela mulher que lhe dê água. Os discípulos vão à cidade de Sicar, que fica mais ou menos 1,5 km de distância do poço, e eles vão comprar comida, porque Jesus também está com fome. Então, quando Jesus encontra-se com aquela mulher, eu vou tentar aqui lembrar o diálogo. Para mim é um pouco delicado, difícil lembrar os detalhes desse diálogo, mas eu vou tentar lembrar aqui os detalhes do diálogo. Então, é a sexta hora, é por volta de meio-dia que aquela mulher vai buscar água, e aí você tem que pensar por que ela não vai de manhã e não vai à tarde, que é o horário que as mulheres iriam buscar água. A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto um pouco mais para frente, né? Mas Jesus, quando encontra-se com aquela mulher ali, ele diz para ela, tenho sede. Ela se admira e diz, como pode você, que é judeu, pedir água para mim, que sou samaritana? E Jesus fala, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria água, e ele daria a você água viva. Ela então fala assim, mas você não tem como tirar água aqui do poço, e você é maior que o nosso pai Jacó, que deu água para os seus animais, para os seus filhos, né, que era proprietário dessas terras aqui. Jesus fala, olha, quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, e vai se tornar uma fonte de água para a vida eterna. Quando Jesus fala dele dar esta água viva, e aqui eu quero chamar a sua atenção para o texto de Jeremias capítulo 2, verso 13, quando Deus fala, olha, o meu povo cometeu um erro tremendo, né? Na verdade, dois erros. O primeiro erro foi abandonar a mim, que sou água viva. E o segundo é cavar para si cisternas rotas, que não tem água viva que eu tenho para oferecer. E quando Jesus fala que ele tem água viva para dar, o que ele está dizendo? Eu sou Deus. Muito bem, nesse diálogo eu quero voltar um pouquinho a esse assunto do preconceito, da discriminação. Veja, a mulher levanta esse assunto. Olha, você é judeu, eu sou samaritana. Como que você pede água para mim que sou samaritana? Você sabe, nós não temos uma boa relação, samaritanos e judeus. E os discípulos, quando voltam, veem que Jesus está falando com uma mulher. Veja, Jesus está falando publicamente. Se você estudar os livros judaicos, a Mishnah, você vê que lá há orientação para que um homem não converse em público com uma mulher. Imagine, é uma mulher e ela é samaritana. Jesus está quebrando barreiras ali. Jesus está fazendo a transição do Israel literal para o Israel espiritual. Porque ele vai dizer para a mulher, olha, vai chegar o dia e que não é nem nesse monte aqui, Gerizim, onde havia um templo de vocês aí, que foi destruído quase 200 anos antes de Jesus conversar com aquela mulher. E não vai ser em Jerusalém também, porque o templo de Jerusalém também seria destruído no ano 70. E que Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Jesus está fazendo a transição aí do Israel literal para o Israel espiritual. E nós precisamos pensar nessas coisas, sabe? Às vezes temos um pensamento exclusivista, alguns acham que só algumas pessoas irão para o céu com certas características e no céu haverá surpresas, sabe? Muito bem, então voltemos aqui à história, ao diálogo de Jesus com aquela mulher, né? E ele disse para ela, olha, se você soubesse quem está lhe pedindo, ele daria água viva. Ela fala, mas quem é você? Você é maior do que Jacó? E ele fala, olha, essa água, quem beber volta a ter sede, mas quem beber da água que eu der não vai ter sede e ainda vai comunicar vida para outras pessoas, né? Ela fala, então me dá desta água, eu quero beber desta água, eu não quero ter que voltar aqui. Eu volto aqui ao meio-dia para beber dessa água, para pegar desta água. Só a pino. Jesus fala, então eu tenho essa água para te dar. Você vai, chama o teu marido e vem para cá. Eu vou te dar desta água. Então ela foge do assunto.
Sabe, a gente que é adulto, quando alguma coisa cria algum constrangimento, a gente se vê em apuros, a gente muda de assunto, né? Ela falou, mas eu não tenho marido. Jesus fala, você não tem marido mesmo, porque você já teve 5 maridos e o que você tem não é teu. Olha, mais uma informação de Jesus, conhecendo mais do que um ser humano apenas consegue conhecer. Jesus sabia que aquela mulher já teve marido 5 vezes e que agora estava com um homem que não era seu marido. E o segundo assunto sensível que o pastor quer entrar no vídeo de hoje é justamente nesta relação conjugal, nos parâmetros, nas regras, no que a Bíblia determina a respeito de casamento. E Jesus dizendo que essa mulher estava em pecado. A gente não vai negar isto. Aquela mulher estava cometendo um pecado. E se Jesus queria dar água viva para ela, então envolvia o arrependimento, envolvia o perdão, envolvia uma nova vida, vida eterna. Veja, nós mencionamos aqui que os samaritanos acreditavam na Torá, embora sofressem influência religiosa de cultos pagãos, certo? Porque pessoas de outras nações vieram para a região de Israel e trouxeram seus costumes, suas práticas religiosas. Mas se de alguma forma essa mulher tem conhecimento da Torá, então havia uma influência ainda do povo judeu em relação aos samaritanos, porque ao final, quando aqueles homens, os samaritanos ali, depois do testemunho daquela mulher, eles dizem para ela, olha, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, aqueles samaritanos tinham informações a respeito da vinda do Messias. Então, eles tinham informações a respeito da Torá. E é com base na Torá que eu quero falar um pouquinho para vocês aqui agora. Nada justifica o comportamento dela. Certamente ela havia, de alguma forma, deslustrado, desonrado o compromisso conjugal. Mas se nós lermos Deuteronômio capítulo 24, em que fala da carta do divórcio, e lá diz que se a mulher receber a carta de divórcio do seu marido e ela for embora e ela casar-se com outro homem e este outro homem a odiar e fizer a carta de divórcio e a mandar embora, então o marido que a demitiu, seu primeiro marido que a demitiu, não poderia recebê-la de volta, porque ela estava contaminada. E aí no hebraico a expressão que está aí é hitamê, que tem que ver com a conjugação no hitpael, quer dizer, ela foi contaminada. Para os judeus, e não para a Bíblia, mas para os judeus no tempo de Cristo e ao longo de boa parte do Antigo Testamento, adultério, um homem cometia adultério quando ele se envolvia com uma mulher casada, comprometida. Fora disto, o homem podia ser polígamo, o homem podia ser bígamo, o homem podia ter concubina, que ele não era visto como um adúltero. Mas a mulher, sim, era vista como adúltera se tivesse esse tipo de prática. Então, vamos pensar as coisas aqui com uma certa calma, uma certa tranquilidade. Acho que eu vou postar aqui, quem está assistindo o vídeo pelo Face, eu vou postar de novo a minha tese aqui, você pode acessá-la. Mas se você escrever Ivonei Regis tese, e você deve entrar então no site do Centro White, você vai ter minha tese doutoral ali, que é um tanto extensa, mais de 300 páginas, mas o pastor vai tratar desse assunto que envolve o adultério no contexto antigo do Novo Testamento, divórcio, novo casamento. Eu só quero falar um pouquinho aqui, a lição não trata desse assunto, certo? Mas eu quero tratar com você desse assunto aqui. Aquela mulher, ela estava em pecado, mas os maridos anteriores que ela teve, ela os abandonou ou eles a abandonaram? Eles fizeram carta de divórcio e a demitiram. É isso que tem que pensar. No Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 24, a mulher estava contaminada quando ela era mandada embora de casa pelo seu marido. E você lê às vezes histórias naquele tempo, né, o tempo do Antigo Testamento. Conheço uma história em que
A mulher está chorando, implorando para o seu marido para não ser mandado embora. E os rabinos que estão ali, eles constrangidos, têm que aceitar aquela carta de divórcio, porque eles entendiam que só o homem podia divorciar da mulher e assim por diante. Então eu quero só que você pense que aquela mulher estava errada, ela estava contaminada, essa mulher samaritana, cometeu um pecado. Mas olha que aqueles 5 maridos ali talvez tivessem também alguma coisa para resolver com Deus. Muito bem. E ela então, quando Jesus fala que ela teve 5 maridos, o que ela tem não é dela, então ela procura tangenciar o assunto e ela fala: Senhor, olha, vocês falam que é em Jerusalém que deve adorar e nós acreditamos que é aqui. E Jesus então vai dizer: olha, mulher, eu vou te falar uma coisa. Vai chegar o dia que tem que adorar em Jerusalém, que tem que adorar no Monte Gerizim. Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Às vezes nós focamos muito no local da adoração, mas o mais importante é o Deus que deve ser adorado e como deve ser adorado. E ela então vai dizer para ele: olha, a gente sabe que quando Cristo vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. E ele fala: eu sou Cristo. Sabe, aquilo que Jesus não falou para os líderes religiosos. Ele estava sendo rejeitado pelos judeus. Aliás, ele estava saindo da Judéia e procurando a Galiléia porque ele já estava sendo rejeitado ali pelos líderes judaicos. E é isso que me chama a atenção, sabe? É isso que tem que nos fazer pensar. Aqueles que tinham os oráculos de Deus, aqueles que tinham os profetas de Deus, aqueles que conheciam as profecias, quando Jesus vem para o que é seu, os seus não recebem. E os samaritanos envolvidos com idolatria, com tantas coisas, não quer dizer que não haviam pessoas sinceras e que a vinha de Deus não deixaria de ser composta pelos judeus. Mas isso tem que nos ensinar algo sobre julgar, sobre condenar. As pessoas serão julgadas por aquilo que elas conhecem, não por aquilo que elas não conhecem. E um coração aberto para o Evangelho se demonstra independente do local que a pessoa mora, da comunidade que ela está, sabe? De questões da cor da pele, sabe? De questões financeiras, sociais. É a sinceridade diante de Deus. E aqui está uma mulher samaritana recebendo uma revelação do próprio Cristo, dizendo: eu sou o Cristo. Ele não podia ter dito isso para os líderes judaicos, mas ele não diz isto. Mas ele disse isto em particular para uma mulher samaritana. E isso produz efeito. E aqui eu quero chamar a sua atenção, você que é pregador, que é professor da escola sabatina. Às vezes nós gostamos de grandes auditórios e nos animamos quando falamos para grandes auditórios. Aqui o auditório era de uma pessoa. Qual o resultado? Ela vai até os seus conterrâneos, fala de Jesus, eles ouvem o testemunho dela, procuram Jesus, conversam com ele, Jesus explica a Bíblia para eles, e depois de 2 dias eles falam para a mulher assim: olha, já não é mais pelo que você nos falou. Nós estamos ouvindo este homem, estamos testificando, para nós ele é o Cristo. E eu quero encerrar o vídeo de hoje lembrando do que Ellen White escreveu, de que todo verdadeiro cristão nasce para o reino dos céus como missionário. Quando Jesus enche o nosso coração com a água viva, que é Ele mesmo, nós jorramos para a vida eterna. Nós comunicamos para as outras pessoas. Lembra da lição da semana passada? O que vimos, o que ouvimos, isto testificamos. Eu quero fazer um apelo para você no final desse vídeo. Abra mão do preconceito religioso. Abra mão da discriminação. A inclusão, a diversidade também tem que ser uma realidade dentro da igreja, dentro do cristianismo. Pessoas sinceras, venham de onde elas vierem, estejam como elas estiverem, se elas aceitarem Jesus, se elas se arrependerem dos seus pecados e quiserem beber da água viva, elas têm o direito de ser tão aceitas na fé como nós um dia fomos aceitos também. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, ensina-nos a sermos como Jesus, amar a todas as pessoas, independente de
cor da pele, independente de condição social, de condição financeira. Ajuda-nos, Senhor Deus, a trabalhar para incluir as outras ovelhas que ainda não são desse aprisco, no teu aprisco, e sermos todos cuidados por Jesus, o nosso sumo, o nosso grande, nosso verdadeiro pastor. Cuida de nós, Senhor Deus. Pedimos em nome de Jesus.